Olá, hoje eu tenho o prazer de receber aqui Luiz Alexandre Garcia, que é presidente do Conselho do Grupo Algar e hoje também é presidente da área de telecom de todo o grupo, que é um dos maiores grupos do país, uma grande referência nacional e internacional. Muito obrigado pela presença aqui, Luiz, no podcast Pensar e Vencer. Tenho certeza que todos serão brindados com muito conhecimento seu. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com você e é um prazer também compartilhar aqui um pouco da minha história, da nossa história com o seu público. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz. Nós é que agradecemos. Luiz, nós não temos roteiro, que é uma característica nossa. Então eu quero puxar você para a sua primeira lembrança empreendedora. Qual é a sua primeira lembrança que te leva ao grupo? Qual o seu ensinamento inicial que te traz assim, a sua primeira memória em relação à construção do grupo, à sua entrada? Fica à vontade para abordar. Eduardo, a minha primeira lembrança empreendedora vem do meu avô. E é interessante que os nossos avós são conterrâneos. O meu avô, Alexandrino Garcia, o seu Machado, também são dois portugueses que vieram para o Brasil meninos. O meu avô veio conhecer energia elétrica aqui no Brasil. Então eu sempre tive uma referência dele, de como trabalhar, de apreciar, fazer as coisas. Naquela época talvez de uma forma não muito ordenada ou organizada, igual nós temos hoje, mas eu vejo que o meu desejo e o meu gosto pelo empreendedorismo, ele vem dessa época. Vem dessa época porque eu tive a oportunidade de conviver bastante com meu avô Alexandrino Garcia e os demais portugueses que vieram de Portugal para o Brasil, iniciando a vida aqui, e naquela época não tinha muita chance de errar. Ou dava certo, porque não podia voltar para trás, até mesmo porque o dinheiro não dava. O dinheiro era de passagem só de vinda, né, Eduardo? Uhum. Luiz, e assim, muitos daqui da nossa audiência não sabem, essa história começa no interior de Minas, né, Luiz? São Paulo e logo depois no interior de Minas, né, que é onde vocês firmaram a base de vocês. E isso era um desafio ainda maior. Como é que você percebia isso na convivência com teu avô e com teu pai? Olha, na época da grande imigração dos portugueses, dos japoneses, dos italianos, o interior do Brasil ele era conquistado pela linha de ferro. Nós chamávamos as ferrovias, eram chamadas de Mugiana. E o único motivo do meu avô e os demais portugueses irem para a região do Triângulo Mineiro, especificamente na cidade de Uberlândia, porque quando eles chegaram era o Porto de Santos, na época o porto mais movimentado, nem era o Rio de Janeiro, não era o Rio de Janeiro, já era o Rio de Janeiro. Eles pegavam um trem e iam até o final da linha. E a linha do trem terminava em Uberlândia, então esse foi o motivo pelo qual ele e os demais portugueses ficaram naquela cidade. Luiz, essa raiz, você trouxe aqui um pouco dessa questão do dinheiro curto, né, da passagem só de ida. Isso é uma marcação interessante, né? Porque vocês cresceram muito, a gente vai chegar na evolução do grupo, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho dessas lembranças. O seu avô trazia muito essa questão da performance, era um trabalhador ao extremo. Como é que isso te marcou mais ainda, né, nessa questão da sua infância? Olha, Eduardo, eu tive o privilégio de conviver pouco, mais um pouquinho com a minha bisavó, que é a mãe do meu avô Alexandrino Garcia. E a gente tem uma história interessante na família, que o meu bisavô chamava-se José Alves Garcia. Ele ficou doente e virou para a esposa dizendo o seguinte: olha, nós temos que voltar para Portugal porque o Brasil não tem condições de me tratar. E ela falou: não, nós viemos para o Brasil com uma passagem só de vinda, então nós não temos passagem de ida e volta para Portugal e nós vamos ficar aqui no Brasil Central.
Então é uma convivência familiar de bastante trabalho. Nós ficamos no interior porque foi ali que a linha de trem chegou e a família foi se desenvolvendo. O meu avô, interessante que ele era o mais novo dos irmãos e foi o que foi mais empreendedor em termos de trabalho e de desenvolvimento. E uma coisa interessantíssima que ele fazia na época era o seguinte: ele montava negócios e quando os negócios começavam a se desenvolver, ele passava aquele negócio para um dos seus irmãos e fazia outros negócios. Então, eu diria que Alexandrino Garcia é um português que a gente chama de empresário puro sangue, com muito pouco estudo, mas ele é uma pessoa que tinha assim, uma sensibilidade nata para negócios. Era um workaholic, que a gente chama hoje, uma pessoa que trabalhava 24/7, ele não descansava. Os finais de semana, quando ele tinha que descansar, ele ia para a fazenda e fazia os trabalhos agrícolas. E talvez uma das maiores virtudes que ele tinha era conhecer as pessoas. Ele tinha assim, uma sensibilidade muito grande no convívio com as pessoas. Bastava poucos minutos de conversa que ele já conseguia identificar se aquela pessoa tinha uma índole boa, uma índole não boa, se eram pessoas que queriam realmente construir alguma coisa ou tirar vantagem. E a gente percebe hoje, depois de muito tempo, que o mundo empresarial ninguém faz nada sozinho. A gente faz as coisas com as pessoas e através das pessoas. Então, eu diria que uma das maiores habilidades, apesar de ser um trabalhador bastante duro, que meu avô tinha, era realmente conhecer as pessoas e entender aquelas pessoas que realmente poderiam formar um time promissor, ou se eram pessoas que estavam ali somente por algum interesse. Eu vou fazer alguns cortes aqui, Luiz, em cima das suas frases. E depois eu queria que você comentasse um pouquinho, 2 ou 3 cortes que eu vou fazer. O primeiro deles, que você traz com muita assertividade na sua percepção, é que a sua bisavó talvez tome a principal decisão estratégica que a sua família pudesse tomar naquele momento. Ao ser questionada pelo seu bisavô, ela toma a decisão: não, nosso caminho é aqui. E essa é uma decisão estratégica demais, né, Luiz? Que repercute para as décadas que vêm e para os negócios até hoje. Se a decisão dela é uma decisão diferente, o caminho era totalmente diferente. Não quer dizer que mais exitoso ou menos exitoso, mas ela tinha muita certeza nisso, né? E se ele não tivesse perguntado, talvez o encaminhamento fosse outro. Então, eu queria chamar a atenção, várias vezes no nosso podcast a gente chama a atenção, quando uma decisão ela é extremamente importante, você tem que aprofundar bastante em cima dela e depois que você tomá-la, você sabe que é um caminho sem volta, como você citou. E um outro ponto que você traz é essa questão de não se fazer nada sozinho. A gente vai explorar um pouquinho o teu lado associativista. Você foi muito ativo na sua vida associativa, a gente vai chegar lá. Mas é um outro corte importante para você que o Luiz Alexandre traz aqui para nós. Empreender sozinho é muito mais difícil do que você fazer parte de um ecossistema, muitas vezes até mesmo com concorrentes, mas que para aquela determinada conquista você precisa estar junto para atingir um objetivo maior, seja numa negociação com o governo, seja uma negociação estratégica que envolve o setor como um todo. E o Luiz tem muita experiência nisso, a gente já vai chegar nessa época. Entre isso, Luiz, eu queria só que você falasse o seguinte: como é que foi seu início dentro do grupo? Você teve logo uma experiência internacional também. Queria que você falasse, de uma maneira breve, como foi importante esse seu início, como é que foi essa sua entrada. Eu vou falar, mas antes disso, eu gostaria de enfatizar um ponto, Eduardo, que você mencionou muito bem, que geralmente, juntamente com um grande homem, existe uma grande mulher. Então, a minha bisavó Josefina, que eu conheci pouco, mas até quando ela faleceu eu tinha 16 anos de idade, quando eles vieram de Portugal, ela trouxe sementes de couve
na sua bagagem, e depois de 2 semanas que eles estavam no Brasil, eles já estavam comendo caldo verde, que ela mesma produzia. Caldo verde, para quem conhece, é uma sopa super típica portuguesa, e influenciou muito o meu bisavô e o meu avô, dizendo o seguinte: nós viemos para o Brasil para ficar. E a minha história, que você perguntou, a minha passagem, eu sempre convivi muito com... Eu venho de uma família empresária, então o meu avô sempre foi empreendedor, é o que a gente chama de um self-made man. Ele chegou no Brasil, não tinha recursos além do que o trabalho manual que ele conseguia fazer. O meu pai já conseguiu se formar, conseguiu fazer engenharia em Itajubá, e eu fiz economia no Rio de Janeiro, não quis fazer engenharia. Eu acho que esse aí foi o primeiro debate que eu tive com meu pai, que a gente sabe que todo engenheiro quer que o filho seja engenheiro, e eu falei: não, eu quero estudar administração, economia. Fiz economia na Gama Filho, e muito jovem eu fui fazer MBA nos Estados Unidos. Então, eu consegui, no direcionamento da minha vida, eu sempre convivi muito com o empreendedorismo do meu avô, que era um empreendedorismo totalmente aspiracional, sem muita técnica, um empreendedorismo mais intuitivo. Convivi com meu pai também, como sucessor do meu avô, e resolvi estudar economia. Depois eu fiz uma MBA com foco em finanças. E eu diria o seguinte: eu estudei economia, business, e me tornei empresário porque eu quis. E é interessante que eu vejo hoje os jovens, as pessoas, às vezes têm muita dificuldade de escolher a profissão, e realmente não é fácil, até mesmo porque na nossa vida nós teremos várias profissões. A primeira é aquela que a gente escolhe academicamente, e daí para frente o mundo ditará os seus rumos. Mas eu tive essa inspiração bastante forte, convivi muito com meu avô, convivo muito com meu pai até hoje, tem esse privilégio. Meu pai fará 90 anos o ano que vem, e tive essa trajetória. Fiz economia no Rio, MBA nos Estados Unidos, e aí iniciei a minha vida profissional. Esse lado internacional para você, Luiz, foi muito relevante. Queria que você comentasse isso, né? Você também foi para fora, teve muito contato com fabricantes internacionais, grandes players globais da área de telecom, enxergar o mundo, um mundo que naquela época era bem mais avançado que nós aqui. Vocês foram pioneiros no grupo, e o seu DNA está dentro de muita coisa de pioneirismo que veio. Quão importante foi você enxergar esses países mais avançados? Como é que você agregou? Mas esse ponto seu da internacionalização do seu conhecimento, ou de adquirir conhecimentos internacionais, como isso fez a diferença e faz a diferença até hoje para você? Fez muita diferença a minha trajetória acadêmica e profissional, sabe, Eduardo? E uma coisa que eu sempre busquei muito na minha vida foi escutar pessoas que tivessem sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento, porque a sabedoria é quando você consegue unir o conhecimento teórico com o conhecimento de vida prática, aí você gera sabedoria. E o Mário Grossi foi um italiano que teve uma influência muito grande no Grupo Algar e na minha vida pessoal. E uma coisa que ele me falou quando eu estava estudando, ele disse o seguinte: Luiz Alexandre, quando você começar a trabalhar, você vai cometer vários erros. Então, é preferível você errar em outras empresas do que na empresa da sua família, porque quando você erra na empresa da família, o custo pessoal é muito maior. E eu segui essa orientação à risca. Eu fui estudar, eu morei em Washington, D.C., e quando eu me formei eu quis trabalhar com telefonia celular. A telefonia celular não existia,
em outras regiões dos Estados Unidos. A fábrica da Ericsson, eu fui trabalhar na fábrica da Ericsson em Dallas. A Ericsson já era um fornecedor nosso no Brasil, e eu fiz um programa de trainee. É interessante que esse programa de trainee eu tinha 3 áreas. Eu comecei com a área de finanças, porque eu sou um MBA com foco em finanças. Depois eu participei da área de vendas e marketing e project management. E quando terminou esses 9 meses, o meu chefe falou assim: escuta, agora você pode escolher qual área que você quer ficar, para você fazer mais 3 meses, era um programa de 1 ano. Eu falei, olha, chamava Mats Landberg, um sueco. Eu falei, Mats, eu quero fazer qualquer coisa menos finanças. É interessante, né? Porque a minha ênfase acadêmica era finanças, e eu acabei escolhendo o gerenciamento de projetos. E uma coisa interessante que eu fiz também, a Ericsson, ela provia para os seus funcionários uma série de cursos técnicos. E meu background acadêmico, apesar de conhecer telefonia, o meu background acadêmico era financeiro e administração. E eu virei para o meu chefe na época e falei, olha, eu quero fazer os cursos técnicos aqui na Ericsson. Eu morava em Dallas. Minha esposa, eu era recém-casado, a minha esposa morava em Washington, D.C., que ela estava terminando a faculdade. Aí ele virou para mim e falou assim, qual curso técnico que você quer fazer? Eu falei, todos. Ele falou assim, todos? Mas você é um financeiro, para que você quer fazer curso técnico? Eu falei, escuta, os cursos estão aqui e é gratuito para os funcionários da Ericsson. Os cursos são à noite, você deixa eu fazer o curso? Os cursos? Ele falou assim, deixo, não tem problema, desde que não comprometa a sua carga horária de trabalho. Aí eu peguei a cartilha de A a Z, fiz todos os cursos técnicos da Ericsson, todos. O único que eu não consegui gostar muito foi transmissão, mas os outros todos eu fazia, tanto que depois, quando eu saí da Ericsson, eu conversava com os engenheiros e todo mundo achava que eu era engenheiro, mas eu sou economista de formação, porque como eu tinha estudado, ido para a sala de aula, eu estudava à noite, fazia os cursos técnicos de operação, manutenção de central, transmissão, o que você possa imaginar, até a programação. Eu conseguia conversar com os técnicos de campo de uma forma bastante de igual para igual, vamos dizer assim, e isso me ajudou muito. E tive a primeira importante decisão que eu tive que tomar na minha vida, que eu já tinha ficado 3 anos nos Estados Unidos, mais de 1 ano trabalhando na Ericsson, e o meu chefe me convidou para ficar nos Estados Unidos, mas eu teria que assinar um contrato de 5 anos. Eu falei, Mats, 4 mais 5 são 9, vai dar quase 10 anos nos Estados Unidos. Eu estou pronto para voltar para o Brasil, eu não quero ficar aqui mais, eu acho que foi bastante tempo. E com isso eu fui trabalhar na Ericsson em São Paulo. E foi muito interessante, porque esse estágio que eu tive lá na Ericsson em Dallas abriu as portas para que eu viesse para São Paulo já como um funcionário. Eu lembro direitinho, números de hoje, o meu salário era uns R$3.500, na época eu acho que era 3.500 cruzeiros, e os meus colegas de trabalho sabiam que o meu pai era acionista da CTBC da época. Falava assim, mas você está aqui trabalhando, carteira assinada, por que você não precisa trabalhar? Essa foi a pergunta que eu mais escutei na minha vida, sabe? Você não precisa trabalhar, por que você está aqui trabalhando com a gente? E tenho grandes amigos, fiz grandes amizades naquela época, e foi muito legal. Ô Luiz, assim, são vários cortes que você está dando aqui na entrevista, eu acho que a gente vai ter muito pano para manga, né, no trabalho, mas eu queria chamar a atenção da audiência para o seguinte. Primeiro, o que o Luiz trouxe no início desse bloco aqui, que é a questão da sabedoria e conhecimento. Ele trouxe a sabedoria para um nível superior ao conhecimento, mas de maneira interligada. E isso fez toda a diferença na carreira dele, e acho que você que está nos ouvindo refletir sobre esse ponto vai fazer diferença na sua carreira também. E segundo, ele traz uma sequência de aprendizados que ele teve internacionais, mas eu queria chamar a atenção
para a decisão dele de estudar, adquirir um conhecimento complementar com esses cursos que ele fez, quando ele podia estar se divertindo, ele poderia estar à noite curtindo lá Dallas, com várias atrações, e ele fez uma opção de priorizar o conhecimento complementar, que foi fundamental para a etapa dele de retorno ao Brasil e depois de retorno para o Grupo Algar, numa condição bastante diferenciada. Tem mais uns 2 ou 3 cortes, que não vai dar tempo de eu falar aqui nesse momento da entrevista, mas a gente vai gerar para você. Eu ficaria com mais esses 2 aqui nesse momento para a gente continuar a entrevista. Luiz, eu posso dizer que o seu avô lá atrás, o Alexandrino Garcia, ele foi um empreendedor que diversificou, o grupo veio diversificado, vocês tinham atividades na área de aviação, na área agro, na área de telecom, que sempre acabou se tornando um carro-chefe de vocês, na percepção, né, no desenvolvimento do trabalho. Mais recentemente, quero trazer você para esse teu papel mais recente, como é que é essa questão de desenhar o futuro do grupo? Vocês começam, a partir de, acho que da década de 90, me corrija se eu estiver errado, olhar o grupo para o longo prazo. Vocês têm visão de 50 anos, visão de 100 anos adiante, que muito questionada, né, por muitos pelo mercado, mas vocês começam a modernizar o grupo e olhar o grupo para um futuro de médio e longo prazo. Como é que você, pós-Ericsson, você entra nesse momento do grupo e se você acha que hoje algumas áreas-chave que vocês investem mais hoje, por exemplo, a área de entretenimento, né, turismo, é uma área que vocês têm um braço já há muito tempo, mas que vocês ampliaram o investimento. Eu queria que você comentasse sobre esse retorno seu para o grupo e falasse um pouco dessa sua colaboração estratégica para o presente. Aí a gente depois encerra com o futuro, que é a parte mais interessante da entrevista. Eu vou falar assim, Eduardo, e eu volto um pouquinho na figura do meu avô, por exemplo, porque o meu avô é o que nós chamamos, o meu avô Alexandrino Garcia é o fundador do Grupo Algar, inclusive Algar é uma homenagem ao nome dele, nós pegamos as iniciais de Alexandrino Garcia e criamos o Grupo Algar. Quem criou esse nome foi o Celso Machado, seu tio, e é um nome fácil de falar e a gente tem muito orgulho de homenageá-lo dessa forma. Mas o meu avô, ele foi um empreendedor nato, um empreendedor puro sangue, que a gente diz. Então, veja bem, uma criança que veio de Portugal para o Brasil com 9, 10 anos de idade. Um trator. Conheceu luz elétrica aqui no Brasil. Fez o que fez. Se desse tudo errado, ele voltaria para onde ele veio. Ele veio do nada, ele voltaria para o nada. Nada ele já tinha. Nada ele já tinha. Então, ele não tinha responsabilidade com ninguém. É por isso que nós chamamos que a primeira geração são os empreendedores natos. E quando se der errado, eles voltam para o nada, nada. Ele já tinha a vida continua como ela era. As gerações seguintes, elas começam a ter uma responsabilidade mais pesada de carregar aquele legado. Porque, por um lado, o legado ele é importante porque você não sai do zero, você já tem uma parte do caminho andado, mas, em contrapartida, as futuras gerações começam a carregar um fardo um pouco maior. Tem o fluxo de caixa, que ele é mais robusto, com certeza, tem a reputação da empresa, mas tem aquela coisa que você está sempre sendo comparado, a primeira com a segunda com a terceira e a quarta e as gerações sucessivas. Eu diria que o Grupo Algar, ele tem uma mescla de fundadores, porque o Alexandrino Garcia, ele foi o fundador, ele que começou a empresa, mas ele trabalhou 2/3 da sua vida com o seu filho Luiz Alberto Garcia, que é o meu pai, com uma formação acadêmica um tanto quanto diferente.
porque o meu pai, ele é engenheiro formado por Itajubá, e foram uma das primeiras levas de engenheiro que o Brasil teve. O meu pai tem mais de 70 anos de formado, então ele fala até hoje que a turma dele se formaram, acho que 24 engenheiros, todos tinham 2, 3, 4, 5 propostas de trabalho. E sendo assim, eu quero voltar um pouco na minha formação acadêmica para a gente chegar aonde nós estamos hoje. Eu sempre conversava muito com o Mário Grossi e com meu pai também. Eles sempre diziam o seguinte: olha, é preferível você errar em outras empresas do que você errar na sua empresa, porque quando você erra na sua empresa, o preço que você paga é muito mais alto. E aproveita a oportunidade que você tem para conhecer novas culturas. E para mim, eu falo isso muito para os jovens aqui que nos escutam, era muito difícil, porque eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu morava no Rio de Janeiro, você é carioca, você imagina que maravilha você morar no Rio e mudar para Washington DC. O primeiro inverno eu pensei que eu fosse morrer, eu não conhecia ninguém, não tinha nada para fazer, mas eu fui trazendo esses desafios e fui me socializando também. Uma coisa muito interessante que aconteceu na Ericsson, vocês sabem que a Ericsson é uma empresa sueca e o sueco gosta muito de jogar tênis. E eu tinha 22 anos de idade e eu jogava tênis relativamente bem. E um dia eu estou no escritório da empresa e passa lá um vice-presidente dizendo que precisava de um parceiro para poder fazer dupla, porque o time de C-Level faltou um companheiro, eles já eram mais velhos. Eu lembro da gente hoje, Eduardo, que a gente prefere jogar dupla também. Então era uma faixa etária de 50 anos e aparece lá um brasileiro jovem de 20 e poucos anos para fazer parte da dupla. O que aconteceu? Obviamente, eu era o que mais corria na quadra, todo mundo queria jogar comigo, porque eu tinha uma disposição e uma vitalidade física muito maior do que os meus colegas, por questão de ter a metade da idade. Isso foi muito interessante, porque eu entrei no ciclo do C-Level da companhia pelo esporte. E às vezes eu estava sentado na minha baia, o telefone tocava, o meu colega, aquelas baiazinhas de U, meu colega atendia, era o CEO da companhia, e eu tinha um apelido, Luiz Alexandre, eles me chamavam de Alex. O Alex está aí? Aí o cara atendia o telefone lá, era um Bion, alguma coisa, falou, pô, o cara tá ferrado e tal. E o cara, não, você quer vir aqui na minha casa para fazer um jogo de tênis no sábado ou no domingo? E eu tinha disponibilidade, a minha mulher não morava em Dallas comigo, e com isso eu fiquei conhecendo toda a diretoria da companhia. Mas sempre no meu lugar também, porque a hora que terminava os jogos, eles iam lá tomar um drink, uma cerveja, eu me retirava. Eu falava, não, muito obrigado, eu não vou misturar um convite, eu pensava dessa forma, eu não vou misturar um convite de esporte para ficar aqui tomando cerveja ou o licor deles. Então, isso foi bastante interessante. E só continuando, eu voltei para o Brasil, fui trabalhar em São Paulo. O Mário Grossi é um italiano que era o CEO da época, mas trabalhava na França. Ele falou assim, Luiz Alexandre, agora eu quero te mandar para a França, você vai para Paris. Eu falei, eu vou, Mário, eu não sei falar francês, mas eu vou aprender a falar francês e vou arrumar um estágio e vou trabalhar na França. E mudei para Paris, eu e a minha esposa. A gente não tinha filhos, nós ficamos grávidos do primeiro filho em Paris. E olha, eu acordava às 6 horas da manhã, pegava um metrô, um trem, um ônibus para trabalhar, trabalhava o dia inteiro, chegava de volta em Paris 8 horas da noite, ia para a aula de francês. A aula de francês terminava às 10 horas da noite. 10 horas da noite eu saía para jantar com a Lu, minha esposa, todos os dias. Todos os dias. Então, isso para mim foi fantástico, mais uma vez, porque
eu aceitei um convite, me desafiei, eu já tinha um conforto com inglês na época, fui aprender a falar francês. Eu não conseguia falar muito bem não, mas me comunicava. A língua da empresa oficial, apesar da BUL ser uma empresa francesa, a língua era inglesa, mas tive um convívio fantástico, aprendi a cultura francesa e fiz mais um curso. Fiz um curso de marketing à noite, aí a agenda começou a ficar um pouquinho mais pesado, porque desse um ano, 8 meses, eu fazia um curso, chamava American University of Paris, eu fiz um curso de marketing, eu e a Lu. Então eu fui me desenvolvendo e sempre fui muito encorajado pelos meus pais, pela empresa, para que eu pudesse errar fora de casa, porque quando você erra fora de casa é mais barato, sabe? Tem menos pessoas te olhando. Por isso, tem duas coisas bem rápidas aqui. Você poderia também, através do empecilho da própria língua, né? Você não falava francês, não vou porque eu não falo. Mas aquilo não foi também fez parte da sua decisão superar esse obstáculo, que era uma falta de conhecimento seu com aquela língua. E pelo que você fala, você conseguiu fazer isso com muita naturalidade. E isso a gente trabalha muito aqui. E o outro ponto que você fala, essa questão do custo do erro, a gente trabalha aqui, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. O erro, ou o que o Mário falava para o Luiz, e que o Luiz percebia, é que o erro ele vai fazer parte do jogo, mas ele não trabalhava para errar. O Luiz trabalhava para acertar. Mas o erro, como consequência de uma tentativa de acerto, é uma coisa. O erro, você aceitar o erro pelo erro, é outra coisa. Então, por trás do que o Luiz está falando, tem busca de novos conhecimentos, encarar de frente o trabalho, evolução profissional e pessoal, a vida dele já com a Lu como cônjuge, e ela fazendo parte da rotina dele, fazendo um novo curso, para os dois adquirirem um conhecimento em conjunto. Então, isso aqui fica uma lição para todos que estão nos escutando também. Ele traz sempre essa questão aqui, mas a busca do conhecimento, a busca da evolução fez parte sempre do diálogo dele. Luiz, nós vamos para a terceira e última parte aqui. Eu queria só que você fizesse um gancho aqui. Você citou do esporte, ficou faltando um pouquinho do associativismo, que o associativismo também tem um papel muito significativo na sua vida. Você também já foi presidente de uma das maiores e mais importantes associações comerciais, industriais, empresariais do país, que é a CIUB. Você já foi presidente da Febratel também. Eu queria que você falasse como o esporte e o associativismo ajudaram a você nessa questão da socialização e da busca do conhecimento ou do desenvolvimento das suas habilidades. E aí a gente vem para o presente do Grupo Algar. Se você puder fazer esse elo e falar um pouquinho de como você está nesse presente, no seu papel, quais são suas maiores preocupações hoje com o presente e futuro do grupo. Se você pudesse fazer esse gancho e já emendar com o presente do grupo. Eu falo sim, Eduardo, e eu sei que você preza muito o associativismo, o seu pai também, a gente vai entrar nesse capítulo daqui um pouquinho, mas eu queria falar um pouco sobre esporte. Eu joguei tênis muito tempo, contei para vocês que o tênis abriu as portas com os meus colegas lá na Ericsson, em Dallas, e na minha época de MBA nos Estados Unidos também, em Washington DC, porque eu consegui me socializar muito. E o tênis, ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a hora que você vai matar o ponto, você tem duas alternativas. Você vem com toda a sua força, toda a sua potência para bater naquela bola, com a chance um pouco maior de errar, ou você vem com mais cautela e faça com que a bola entre na quadra com mais segurança, e aí aumenta um pouco a chance do seu adversário pegar aquela bola e você não matar o ponto. E uma outra coisa que me ajudou muito também nessa correlação de esporte e empresa foi que eu corri de rally há alguns anos. Eu, quando era jovem, dos 14 aos 17, eu corri de kart, e depois mais velho, acima dos 40 anos,
eu corri de rally, eu fiz 8 rallies dos sertões, que a gente chama, então fiz 8 campeonatos brasileiros. E o carro de corrida ele é um pouco diferente, porque você está sempre no limiar de um acidente. Se você for um pouquinho acima do seu limite, você pode sofrer um acidente. E você pode sofrer um acidente que quebra o carro, ou você pode sofrer um acidente fatal. O acidente fatal ele é terrível porque ele não tem retorno. Uma vez que você sofreu um acidente sério, você está comprometendo ali a sua vida. Então, o esporte foi muito bacana na minha vida também, porque eu faço uma correlação forte entre esporte e negócios. Porque você está sempre correndo riscos no esporte, 2 esportes totalmente diferentes, o tênis e corrida de automóvel, corrida de rally na terra. A gente acha que o tênis você não corre risco, você está correndo risco sim. E no automóvel, se você ficar ali um piloto 100% cauteloso, você vai chegar em 20º lugar. E todo mundo quer estar ali, pelo menos entre os 3 primeiros. Então você está administrando aquele risco. Essa foi uma correlação bacana que eu faço na minha vida de esporte com os negócios. E o associativismo eu aprendi muito também. E eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, chama-se ACIUB, e foi interessante porque o meu avô foi presidente, o meu pai foi presidente, eu fui presidente, então fui a 3ª geração. E eu falo para vocês, eu queria, não foi ninguém que falou para eu fazer, eu queria ser presidente da Associação Comercial, primeiro porque eu acho que era uma contribuição que eu estava dando para a sociedade. Segundo, eu estava ali com muita satisfação, hoje eu posso falar isso, mas uma satisfação de ser a 3ª geração da minha família doando o seu tempo para uma entidade de classe, porque a gente sabe que a entidade de classe é 0 de remuneração, muita dor de cabeça e uma doação total. E um ponto que eu aprendi muito na associação comercial foi que ali você lidera iguais. Porque eu era presidente da associação comercial, mas eu não era chefe de ninguém. Ninguém era subordinado ao Luiz Alexandre. Nós éramos todos pares, inclusive pares que tinham idade superior à minha. Então, você aprender a liderar iguais é muito interessante, porque você tem que liderar pelo princípio, pelo objetivo em comum. Então a gente gastava muito tempo administrando qual que era o objetivo da associação comercial naqueles 2 mandatos que eu participei. E depois eu tive a oportunidade de participar, eu fui vice-presidente do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa no Rio de Janeiro, aprendi muito, fui diretor do Company Circle Network, que era um instituto de governança corporativa na América do Sul, viagens fantásticas para a Colômbia, para o Chile, do México para baixo, Argentina. Eu fui vice-presidente da FIENG, participava do conselho estratégico da FIENG. Então, a entidade de classe, ela é muito boa, porque a gente está trabalhando em prol de uma indústria. Eu não sou político, eu digo que eu atuo sim na política sem ser político, não sou candidato a um cargo político. E uma entidade de classe, você está defendendo ali os interesses dos empresários. Então ali eu era o porta-voz do empresário, na FIENG, na CIUB, e a gente tinha também, eu cheguei a participar da federação em Belo Horizonte. Fui presidente durante alguns mandatos do Sinditele Brasil, da Contic e da Febratel, que são empresas do setor de telecomunicações, é o nosso sindicato patronal de telecomunicações. E lá foi muito interessante, sabe, Eduardo, que eu aprendi a liderar empresas, a liderar representantes de empresas que eram assim 100 vezes maior do que a empresa que eu representava.
porque no conselho do Cinti Telebrasil, que hoje nós chamamos ele tem a Contic, que é a nossa federação, sentavam os presidentes das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. E eu aprendi dessa forma a liderar pessoas que representavam empresas muito maior do que a empresa que eu representava, mas não pelo poder econômico, mas pelo valor e pelo conteúdo das propostas, porque ali nós estávamos discutindo agendas setoriais. Então nós tínhamos agenda com o ministro das telecomunicações, nós tínhamos agenda com o presidente como que se chama, subiu o nome enfim, nós tínhamos agenda até com o presidente da República. Lembrei, com a Anatel. A Anatel é a nossa agência reguladora. Então, com o Ministério e com a agência reguladora, nós tínhamos reuniões quinzenais. E às vezes até com o presidente da República, ou a presidenta da época, defendendo assuntos que eram importantes para o nosso setor. Então, para o país, né? Para o país, para o nosso setor e para o país, porque durante esse período a gente viveu, por exemplo, a implantação de telefonia celular no Brasil. Existia zero de regulamentação, até mesmo porque era uma tecnologia nova. Então, as entidades de classe, eu sei que você gosta muito também, a gente aprende a liderar não pelo poder da caneta, mas pela capacidade de articulação e pela capacidade de defender as melhores ideias e aquilo que realmente é bom para o setor. E às vezes o que é bom para o setor, você tem que diferenciar aquilo que é bom para a sua empresa especificamente. Então foi bacana, o Cinti Telebrasil, a Febratel, a Contic, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e eu conseguia fazer isso tudo de uma forma bastante harmoniosa com a minha vida pessoal e com a minha vida profissional. E hoje eu tenho grandes amigos aí de entidades de classe, e eu sei que você também aprecia muito o associativismo, e eu sugiro que todos que nos escutem, que incentivem as pessoas a fazer associativismo, porque o associativismo é uma forma organizada que nós temos de influenciar o nosso meio. Nós somos empresários, eu não sei sair na rua para fazer greve ou para fazer algazarra, não recrimino quem faça, mas eu não faço. Eu sei trabalhar de uma forma organizada, utilizando aí as condições, inclusive jurídicas, que nós temos de oportunidade, né, Eduardo? Ó, pessoal, essa nem vou fazer corte, que vão ter aqui mais uns 3 ou 4, mas eu queria só chamar a atenção, como o Luiz coloca o associativismo e o esporte também dentro da sua linha do tempo, mas no associativismo eu chamo a atenção para essa questão que ele citou, que é liderar pares, muitas vezes muito maiores economicamente, foi o exemplo dele, mas muitas vezes até informação ou experiência internacional, e ele fez isso também de uma maneira brilhante. Não vai dar tempo da gente contar isso aqui, mas vocês podem pesquisar também, que vocês vão ver que ele marcou todas as entidades que ele passou dentro dos cargos que ele ocupou. Luiz, ficou faltando você falar da vela no esporte, mas também não vai dar tempo, porque a vela também, você é um exímio velejador, e eu acho que a vela ensina muito para a gente também, e você não vai dar tempo da gente citar aqui. Luiz, vamos para a parte final agora, para o encerramento. Eu vou dividir ela em 2 perguntas. A primeira delas é: quais são os seus desafios hoje? Como é que você vê o Grupo Algar? E vocês planejam muito no médio e longo prazo. Vocês hoje olham para o Brasil, que é o celeiro de investimento de vocês. De que maneira? Como é que vocês... Qual é o seu próximo grande desafio que você enxerga dentro do grupo? Ô Eduardo, eu vou responder sim, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre a vela, porque a vela é a nossa paixão. E veleiro é interessante, porque quem é velejador, toda vez que você quer ir contra as condições meteorológicas, a gente usa no jargão popular que a gente quebra a cara. Então a gente tem que usar os ventos e as marés ao nosso favor. É um esporte fascinante,
e ele tem uma correlação também com a nossa vida empresarial, porque nem sempre você consegue ir contra o vento, você tem que fazer alguns bordos para que você possa atingir, o importante é você atingir o seu objetivo final. A minha vida empresarial, Eduardo, na Algar, eu completo 60 anos agora, dia 18 de janeiro, daqui 3 semanas, menos de 3 semanas. E eu comecei a trabalhar no grupo, eu fui o líder da telefonia celular no Grupo Algar. Então eu tive toda essa trajetória, morei na França, morei em Dallas, morei em Washington, depois eu tive uma passagem boa que eu morei na Suíça, eu fui fazer um curso, fiquei 4 meses morando em Lausanne, estudei no MD, vim para Algar Telecom como líder do nosso projeto de telefonia celular. Depois tive uma satisfação muito grande de trabalhar no consórcio que ganhou a concorrência da Banda B, o Grupo Algar, que ele chamava-se Algar Telecom Leste, e a gente implementou a telefonia celular no Rio de Janeiro. Primeiro pré-pago do país. Primeiro pré-pago do país. Isso para nós é um orgulho muito grande até hoje, porque nós fazíamos uma conta, nós tínhamos 100 mil pessoas na lista de espera e era impossível você cadastrar 100 mil pessoas. Então, nós copiamos de Portugal o pré-pago e vendemos 100 mil celulares no final de semana. Deveria ter colocado isso no Guinness Book, com certeza deve ter sido um recorde. A pessoa levava o telefone para casa, ele era um pré-pago, já saía da loja com o telefone falando, preenchia toda a documentação e nós fazíamos o processamento da documentação a posteriori. Qual que era o risco? Era ter alguma fraude de documentação falsa e a gente perder aqueles créditos do telefone, mas a perda foi mínima e a satisfação dos clientes foi muito maior. E eu hoje, depois depois de trabalhar fora do Grupo Algar, eu vim ser o gerente da CTBC Celular na época. Depois fiquei na função corporativa, fui CEO do grupo durante 12 anos e hoje eu sou presidente do Conselho de Administração da Algar SA e estou cumprindo uma função que eu diria de transitória como CEO na Algar Telecom. Agora, uma coisa que a gente aprendeu muito, o Grupo Algar completa 90 anos, completou 90 anos, então já é um grupo que está aí na sua terceira geração. E a gente aprende o seguinte, não existe core business, existe core competence. Então tem uma diferença grande entre core business e core competence. Core business é aquilo que você está fazendo naquele momento. O core competence é qual a capacidade que o seu time tem para analisar os cenários e tomar as decisões mais assertivas possíveis. Por exemplo, o Grupo Algar já teve revenda de automóveis no passado, hoje não tem mais. O Grupo Algar já teve frigorífico de bovinos, hoje nós não temos mais. Durante a reserva de mercado, nós tivemos 4 fábricas de equipamentos de telecomunicações. Tivemos a Teletra no Rio de Janeiro, a Italtel em Campinas, tivemos a Italtel em Belo Horizonte, tivemos a Xtal, que fabricava fibras óticas em Campinas, a Kuhn, que fabricava modems no Rio de Janeiro, e simplesmente chegamos à conclusão seguinte: quando acabou a reserva de mercado no Brasil, era muito difícil uma indústria genuinamente nacional ser competitiva. Então nós saímos desse setor e estamos nos setores que nós atuamos hoje. Então isso foi um aprendizado que nós tivemos também, que uma empresa ela não tem um core business, ela tem um core competence, porque se você tiver competência gerencial e competência de analisar as tendências do futuro, você vai direcionando os seus negócios para aqueles negócios que eu diria que é onde a gente tem mais chance de vencer, porque na minha visão pessoal, todos os negócios têm direito de vencer.
Mas quando a gente analisa as nossas competências e os nossos diferenciais competitivos, nós temos que usar essas informações para que a gente possa direcionar os nossos negócios, que a gente possa entender aonde que eu sou mais competitivo do que os meus concorrentes. Porque você conhece aquela história de jogo de futebol, eu sei que você gosta de futebol, igual corrida de automóvel, eu não preciso chegar 1 minuto na frente do segundo colocado, eu tenho que chegar 1/10 de segundo. O jogo de futebol tem que marcar um gol a mais, eu não preciso marcar 3 a mais, se marcar 3 a mais é melhor para a torcida, fica mais tranquila. Então, durante a minha carreira, durante o Grupo Algar, a gente vem investindo muito nisso, sabe? Identificando também quais são os nossos princípios e valores que nos diferencia da concorrência. Não é tecnologia, não é capacidade financeira, os nossos concorrentes, inclusive, têm mais capacidade financeira, a tecnologia você compra, mas, por exemplo, o nosso propósito é gente servindo gente. Então, nós entendemos que no Grupo Algar, servir as pessoas, tratar o nosso cliente externo bem, tratar o nosso cliente interno bem, tratar os nossos stakeholders bem, é um diferencial competitivo que a gente tem. Então, eu digo que o Grupo Algar, ele quer ser sim uma empresa de abrangência nacional, mas ele quer ter o sotaque local. Eu quero que o meu escritório do Rio de Janeiro seja gerido por cariocas. Eu quero que o escritório do Pará seja gerido por paraenses, porque é aquele sotaque local, é aquela forma de tratar as pessoas que faz com que nós possamos e queremos ser competitivos, atendendo o nosso cliente bem. Então, a gente servindo gente é o nosso propósito e é assim que a gente quer diferenciar. E usando a tecnologia, a tecnologia ela é muito importante, mas é o relacionamento com todos os stakeholders que a gente quer buscar e fazer com que o Grupo Algar seja competitivo. Hoje, você sabe bem, Eduardo, a gente atua em 3 setores, a gente atua na tecnologia da informação e comunicação, a Algar Telecom, é a empresa de telecomunicações mais antiga do setor hoje, a Algar Telecom está fazendo 70 anos. A gente tem uma empresa de contact center, a gente atua no agronegócio, com produção de soja, de milho, confinamento de gado. É um outro setor totalmente diferente, que é o turismo de entretenimento. É a Viva, onde nós temos o Rio Quente Resorts, que é ali em Goiás, e a Costa do Sauípe, aqui na Bahia. E estamos lançando agora um terceiro setor, que é o setor imobiliário. Não é setor imobiliário de se fazer prédios ou casas, mas nós temos aí o que nós chamamos de imóveis técnicos, de telecomunicações. Nós estamos lançando um bairro lá em Uberlândia, que chama-se Granja Marileusa. Não é um condomínio, é um bairro que tem um conceito de viver, trabalhar e ter o lazer num bairro aberto, onde a gente possa usufruir dos espaços externos. E a gente aprendeu também, durante esses 90 anos de grupo, que não existe core business, existe core competence. Então, se eu tiver uma competência instalada dentro da companhia, que é o que a gente investe muito, nós chamamos a nossa força de trabalho de talentos humanos, não são recursos humanos, porque realmente o que a gente precisa das pessoas é o seu talento interno. Se nós tivermos os talentos adequados, a área de negócio que a gente vai atuar, ele vai evoluindo durante o tempo. Então, já tivemos concessionárias de automóvel, já tivemos frigoríficos, já tivemos indústria de telecomunicações e hoje estamos focados no setor de serviços, porque a gente com um time que a gente busca, a gente investe muito na formação de pessoas. Eu digo que o empresário, ele não precisa adivinhar o futuro, porque
adivinhar o futuro é uma coisa quase que impossível. Mas se a gente conseguir ler as tendências, a gente tem mais chance de acertar o que vai acontecer no futuro. Então, eu diria que o Grupo Algar, ele se preocupa muito em ler as tendências para que a gente possa virar o timão do barco ali para o lado certo. A gente acredita muito nas pessoas, então tudo que nós fazemos é graças à competência do nosso time. Ética eu nem precisaria dizer, porque ética é aquela coisa que você é ou não é, não existe aquele negócio que eu sou meio honesto, e buscar ler as tendências para que a gente possa direcionar os nossos negócios para os setores onde nós possamos ser mais competitivos. Eu estou sendo um pouco extenso na resposta, mas eu digo o seguinte: o que a Algar, nós celebraremos os 100 anos da Algar juntos daqui 20 anos, e o que a Algar fará nos próximos 100 anos, em quais negócios nós estaremos, eu não faço a mínima ideia, mas eu posso te garantir que os nossos princípios e valores nos levarão aos próximos 100 anos. Luiz, uma pergunta final, porque assim, foi brilhante tudo que você trouxe até aqui, vamos ter muito pano para manga aí com certeza, nos desdobramentos. Luiz vai fazer 60 anos, mas vamos pegar uma máquina do tempo, e esse Luiz aí está fazendo 18 anos hoje. O que o Luiz de 60 anos falaria para o Luiz que estaria completando 18 anos hoje? Olha, eu falaria que estude bastante. O meu tempo que eu passei na academia, que a gente chama, que foi escola, eu tive a oportunidade de estudar no Rio, estudei em Washington DC, estudei em Paris, estudei em Lausanne, na Suíça. É maravilhoso, porque a academia, você convive com pessoas boas, você está desafiando a sua parte intelectual. E ali é lugar que você encontra pessoas boas, sabe, Eduardo? E um outro ponto, participem também do associativismo, porque é uma forma organizada que a gente tem de influenciar a nossa sociedade, e eu acho que retribuir um pouco o que esse país maravilhoso nos proporciona. E uma coisa que eu vou plagiar do Mário Grossi, que foi o nosso CEO, nada de grande foi feito sem paixão. Então, aquilo que a gente faz com paixão, a gente faz com vontade, e a chance de dar certo é muito maior. Luiz, muito obrigado. Nós vamos ter que terminar. Eu acho que nós vamos ter outros capítulos depois, mas eu queria te agradecer muito, Luiz, o que você trouxe aqui para a nossa audiência. Quem estiver disposto a assistir a primeira vez e depois assistir várias vezes depois, acho que você está trazendo ensinamentos que em diferentes momentos da vida da nossa audiência serão úteis para quem estiver assistindo. Então eu te agradeço, foi uma honra te receber aqui no podcast Pensar e Vencer, e eu tenho certeza que a sua entrevista vai ser, sem dúvida, extremamente bem vista por todos que estiverem nos assistindo. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Eduardo, e pode me convidar para bater mais papo, que eu adoro esse tema, tá bom? Muito obrigado.